Pronto. Ah, sobre o armazenamento da moldeira, né? Então é isso, Heloísa. Quanto mais... Amanda, desculpa, eu não respondi no fórum que... Você podia perguntar para mim aqui agora. Pode Tá, eu vou falar. mandar de novo. Pode falar aqui, Amanda. No livro fala assim que tem uma prolongação da borda da tuberosidade, que deverá ser obtida na moldagem. Essa eu já obtenho ela na primeira moldagem ou é na moldagem secundária? Repete a pergunta. A moldagem da borda... A prolongação da borda da tuberosidade. Certo. Lá no processo coronomaxilar. A região posterior... A região posterior... Ixi, peraí. Deu aqui. Peraí. Lá na região posterior do arco, na face vestibular, certo? Sim. Você vai copiar isso tanto no modelo anatômico quanto no modelo funcional. Amanda, quanto melhor ficar a sua cópia no modelo anatômico, melhor vai ficar a sua moldeira individual e melhor vai ser sua cópia no modelo funcional, tá? Mas o que é legal? É legal a gente sempre ter na cabeça o que eu preciso copiar. É isso que é o mais importante, tá? Porque às vezes não sai no modelo anatômico, que é uma moldagem com alginato, uma moldagem mais rápida, né? E a moldeira individual, ela queira ou não, ela é individualizada para cada paciente. Então, você já copiou um modelo e por cima desse modelo você está copiando a boca dele com uma moldeira. Então, é mais precisa a moldagem secundária do que a moldagem anatômica. Então, esses detalhes anatômicos, se eles não existem na moldagem anatômica, eles precisam existir na moldagem funcional. Então, é uma segunda tentativa. Não fiz aqui, não deu certo, aqui tem que ter. E se não tiver, melhor você começar tudo de novo. Molda, faz a moldeira de novo, e aí sim faz a cópia de novo. Tá bom? Esta região posterior, ela é muito cricas, tá? Ela é uma região extremamente difícil de copiar. Por quê? Porque eu tenho arco zigomático, que atrapalha. Eu tenho o processo coronóide da mandíbula. Se vocês entenderem bem, lá no livro da Daniel Tênis, ele explica muito bem isso. Se vocês visualizarem bem, esse processo coronóide da mandíbula tem uma inserção do músculo masseter, fibra anterior do músculo masseter. E quando eu abro e fecho a boca, por isso que eu falo assim, sempre que vai fazer a moldagem, se você quiser copiar bem essa área, o macete pede ao seu paciente para abrir e fechar a boca, ó, abrir, fechei, e movimenta a boca para a direita e para a esquerda. Porque assim o material pode entrar lá no processo coronomaxilar, o próprio processo coronomaxilar e o músculo masseter comprime o material, fazendo essa cópia ficar melhor. Tá legal? Então, assim, por isso que eu falo, é muito importante a gente saber o que a gente está copiando. Porque fica mais fácil de visualizar quando você termina de fazer. Tá bom? Respondi, Amanda? Tudo certo? Camila. Professor, nas características da Godiva, quando fala que ela tem estabilidade dimensional, quer dizer que ela não sofre alteração de tamanho quando esfria? Não, assim, quando eu falo estabilidade dimensional de qualquer material que você pensar, ele é estável, ele não se deforma. Ele não se deforma quando ele está no seu processo final de polimerização, processo final de endurecimento. Tá? Ele não sofre alteração. Por exemplo, as siliconas de condensação são materiais que, na reação química entre o polivinilsiloxano e o catalisador, elas liberam álcool para o meio externo. Quando você libera o álcool para o meio externo, a tendência do material é desidratar. Entendeu? Então, quando eu falo que ele desidrata, se ele desidrata, ele murcha, ele contrai. Se ele contrai, ele tinha um estado normal na hora que ele completou a polimerização, mas ao longo do tempo ele foi murchando. Mesma coisa o alginato, perde água para o meio externo, ou aumenta a água quando você põe no meio aquoso. Então, assim, esses materiais eles não têm estabilidade dimensional boa. Qualquer alteração climática pode influenciar diretamente na presa final desse material. Então, a Godiva de baixa fusão já é um material totalmente excelente. Por quê? Porque ele não sofre. A partir do momento que ele endureceu, ele não tem muita alteração dimensional a partir daí.
Tá? Então, são materiais, além do fácil manuseio, além do material que você de fácil trabalho, baixo preço, baixo custo, é um material que ainda tem essa propriedade de não perder muito quando você, por exemplo, faz um selamento de borda hoje e na semana que vem vai copiar, vai fazer a moldagem funcional. Você pode fazer isso. O material não vai se distorcer com o tempo. Tá bom? Nem com alterações climáticas, desde que essas alterações climáticas não sejam aumento muito constante de temperatura. Porque você sabe que o material, quando se aumenta a temperatura dele acima de 40 graus Celsius, ele amolece. Tá? Então, nesse caso, se tiver alterações maiores que essa temperatura aí, você pode sofrer alguma coisa. Mas em situações normais não sofrem alteração. Respondi? Entendeu o que é estabilidade dimensional do material? Tá bom. Se o modelo individual para contrair ao longo do tempo. Assim, claro, o acrílico autopolimerizável, gente, essa contração de polimerização, ela é maior durante o tempo de presa do material. Por isso que a gente fala assim, trabalhar esse material, esse acrílico, dentro de água, eu particularmente prefiro, porque eu estou controlando melhor a temperatura. Quando eu ponho, se vocês lerem aquele artigo sobre moldeira individual, lá fala bem. Quando você acrescenta uma quantidade de líquido e uma quantidade de pó de acrílico e faz tudo ao mesmo tempo, a reação térmica desse acrílico é maior durante esse processo. Quando a reação térmica é maior, o risco dele contrair é maior. Por isso que naquela técnica que eu mostrei para vocês no artigo científico, claro, o primeiro artigo que eu coloquei para vocês, eles falam para acrescentar o líquido, depois o pó por cima, bem devagarzinho. Por quê? Porque vai sofrer menos alteração dimensional. É isso. Entendeu? Trabalhar no acrílico com uma temperatura de água dentro dele também é interessante, porque controla a temperatura a reação exotérmica desse acrílico. E aí, como consequência, eu tenho uma contração menor de fibra de acrílico. E aí, com certeza, eu vou ter uma moldeira melhor. Tá bom? Mas é isso. Então, a pergunta de vocês, eu fiz minha moldeira individual agora, tem um mês. Será que vai dar certo quando eu for moldar ela? Provavelmente vai, tá? Algumas delas vão estar mais retentivas, e se for o caso de estar mais retentiva, só desgastar por dentro, tá? A gente vai reavaliar uma por uma lá no laboratório, e aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Mas não se preocupa não, vai dar certo para vocês moldarem, não precisa fazer outra não, beleza? Vocês vão ter muito trabalho lá no laboratório a partir das atividades práticas, né? Nós vamos fazer, olha para vocês verem, vocês vão fazer recorte da moldeira, quem não fez ainda, selamento periférico, moldagem funcional, confecção de modelo de trabalho, confecção de planos de orientação superior e inferior, montagem de plano de orientação no articulador semiajustável, montagem de dente. Então, nós temos muitas atividades práticas que vão ser praticamente dadas, feitas em um mês de aula, um mês e meio, 2, né? Então, assim, vamos pegar firme agora a parte teórica para a gente ter o mínimo de dúvida possível lá na parte prática, tá bom? E aí a gente vai ter, sim, de certa forma, um acompanhamento clínico bastante interessante. Eu acho que vai ser até melhor do que geralmente é em sala de aula, tá bom? Eu vou disponibilizar, sim, o plano de ensino para a segunda VA. Eu acho que eu já vou colocar o da segunda e da terceira VA de uma vez. Tá? Por quê? Porque o conteúdo de vocês de aulas teóricas, eu estou querendo acabar com ele. A semana que vem é uma aula. Na outra aula do professor Roberval, falei com ele ontem, para ver se ele consegue disponibilizar para a gente a aula de montagem de dentes e de acrilização. E aí já acabou. O conteúdo teórico da PT já foi. Vai ficar só conteúdo prático, tá? Então, eu já vou disponibilizar para vocês o estudo dirigido da segunda e da terceira VA, para a gente poder ter um acompanhamento melhor, tá bom? Quero muito que vocês tragam, gente, para essas discussões, as dúvidas mesmo. Estou gostando muito estou vendo que vocês estão acompanhando, estão lendo, estou gostando muito desse bate-bola, né, que a gente está tendo aqui, que é muito legal para a gente aprender mais, né? Já que a gente está parado, nada mais que ler, né? Estudar um pouquinho. Esse período, esse momento, eu fico esperando a semana inteira para a gente conversar. Bacana?
Quem mais? Mais dúvidas aí? Nada, nada? Certeza? Não estou entendendo muito bem a diferença entre silicones, condensação e adição. Perfeita pergunta da minha amiga Giovana. Giovana, você é da onde? É de Anápolis? É da caravana de Anápolis? Giovana, seguinte, materiais de moldagem. Eu tenho muitos, tá? Materiais que eu posso usar para modelo anatômico, para modelo de trabalho. Geralmente, as siliconas, os elastômeros, que é silicone, aqui entra a característica, entra nos 3 materiais principais, que são, primeiro, siliconas, aí eu tenho silicona de condensação, silicona de adição, ou silicones, porque silicona é um nome espanhol, tá? Então, o brasileiro fala silicone. Você pode ser um silicone por condensação ou um silicone por adição. Qual a diferença de um silicone por condensação e de um silicone por adição? Além do custo. As siliconas de condensação são materiais mais baratos, tá? Porque a reação química do dimetilsiloxano, que é a composição química desse material, com o catalisador, que é um catalisador à base de álcool, alquil lá, sei lá o nome lá, depois eu especifico para vocês. A reação de catalisação entre esses dois materiais, ela gera como um subproduto da reação química, quando eu misturo a base no catalisador para manipulação dele, para ele tomar presa, a reação química dessa massa, ela gera um subproduto que é álcool por meio externo, nas siliconas de condensação. O que isso quer dizer? Quando eu libero o álcool por meio externo, a tendência desse material é desidratar ao longo do tempo. Então, ele tem uma instabilidade dimensional ou uma estabilidade dimensional bem menor do que nas siliconas de adição. Por quê? A adição, ela não tem subproduto. Quando eu reajo a massa com a outra num catalisador, ela não gera subproduto nenhum. Então, ela não tem a tendência de perder nada de massa para o meio externo. Então, esses materiais por adição são materiais mais estáveis dimensionalmente. Ou seja, o que clinicamente isso pode repercutir na hora de eu moldar? Eu posso moldar com condensação hoje, mas eu tenho que vazar o gesso nos meus modelos automaticamente agora. Se eu deixar para vazar daqui 3 horas, ele já está sofrendo perda para o meio externo, já está sofrendo alteração dimensional. E aí, o seu modelo não vai ser preciso. Nas siliconas de adição, não. Eu posso só moldar. Como ele não tem subproduto, eu posso vazar daqui 1 semana. Então, eu posso moldei hoje, vou vazar no fim da tarde. Ok, tudo certo, com silicone de adição, pode. Vou vazar amanhã, vou vazar depois de amanhã. Até 1 semana de uso, as siliconas de adição podem ser revazadas. Tá? E, além disso tudo, eu ainda posso vazar mais de um modelo numa moldagem só. Não tem alteração dimensional. Mesmo que eu ponha gesso dentro e tiro, eu posso vazar outros modelos por cima que não sofrem tanta alteração dimensional quanto nas siliconas por condensação. Quais os 2 melhores elastômeros para moldagem? Siliconas de adição e o poliéter, tá? Que são os impregnos da vida. Esses 2 materiais são o gold standard aí para moldagens de prótese. Então, a gente utiliza, geralmente, para moldagens de prótese fixa e prótese sobre implante, tá? Mas eles têm um custo muito elevado. Por exemplo, um pote de silicona de condensação, hoje no mercado, ele deve custar aí na faixa, tudo completo, kit, base mais catalisador, na faixa de mais ou menos 170, por aí, 150, 170 reais. As siliconas de adição, você acha de 550 até R$1.000. Então, a diferença é muito grande de preço. O poliéter, você vai achar na faixa de mais ou menos 370, 400 reais. Só que o poliéter necessita de uma moldeira individual. Então, para você moldar com ele, você tem que fazer a moldeira individual. Então, acaba ficando mais trabalhoso moldar com poliéter. Mas também é um excelente material. Tá bom? Esclareci? Professor? Oi. Essa formação de subproduto do silicone de condensação é a volatilização, né? Oi? Escutei a última parte. Essa formação
essa formação de subproduto do silicone de condensação é a volatização, que é a formação do álcool? A volatização do produto. Ele é volútil, né? Ele sai para o meio externo. Outra coisa, eu nem sei se eu vou saber. Tá, pode terminar. Ele vai perder massa para o meio externo com o tempo. Tá? Então, assim, sempre que é interessante desses materiais, sempre é interessante você vazar o modelo de gesso imediatamente, ou pelo menos 30 minutos depois que você fizer a moldagem, tá? O molde. Outra coisa, sobre o selamento periférico. Nem sei se eu vou conseguir formular, mas quando eu vou fazer o selamento periférico da vertente posterior, ela é feita junto com o restante, no mesmo momento? Perfeito. Aí, o selamento, assim, Giovana, você viu que no Daniel Teles ele vai fazendo por partes, né? Ele faz o freio, faz o fundo de vestíbulo, aí eu acho que ele começa de trás para frente, né? Eu gosto de começar de frente para trás. Segmentação, né? Isso. Mas então, na hora que chega... Por quê? Porque esta região posterior, você precisa primeiro... Você viu lá que ele marca com lápis a região de transição de palato mole e palato duro. Ele faz um desgaste a mais na moldeira para poder copiar melhor. Então, assim, é feita durante o processo de selamento periférico, mas é a parte final do selamento. Então, você vai fazer o selamento toda a região primeiro, a região anterior, e depois você vai passar para o palato mole, palato duro, transição de palato mole, palato duro, tá? Feito isso, molda. Moldou com pasta zinco enólica. Terminou, agora sim você vai fazer o post-dummy, que é acrescentar aquela cerinha no final dele para poder melhorar aí o selamento posterior. É isso? Entendi? Essa transição entre palato mole e palato duro, que é a linha vibratória? Isso, a linha vibratória. Quando você fala se você olhar lá no espelho, logo que você acordar de manhã, você vai escovar o dente, você abre o espelho lá e você olha. Assim, você vai ver que tem o osso palatino, que é a porção mais anterior da minha abóbora palatina, e tem aquele músculo tensor do véu palatino, que é a parte mole do palato. Então, é a parte do palato mole. Então, a transição entre o palato duro e o palato mole é a região de selato posterior. Entendeu? E se você fizer esse movimento de sondear, vibratório das cordas vocais, você vai ver que esse músculo está balançando o tempo inteiro. E é por isso que é importante vedar ele, Giovana. Porque quando você fala, você está balançando o músculo, está entrando ar por dentro dele. Se entrar ar, rompe a tensão superficial da sua próstata, a tendência dessa próstata se deslocar. Tá bom? Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Bacana. O que mais? Bora, gente! Tem mais uma galera para entrar aqui. Oi. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Bora. A pasta zinco enólica, ela vem em forma de uma pasta, um catalisador também, e qual que é o tempo de presa dela? Perfeito, cara. Esta pasta é a maior desgraça do mercado odontológico atual. É um inferno moldar com isso. Medo. Vocês vão ver lá no laboratório. Ela faz uma bagunça danada. Mas ele é um excelente material para cópia, sabia? Para prótese total, não tem coisa melhor. A sua pergunta. Deixa eu responder só o Luciano aqui, rapidão. Ele está com dificuldade de entrar. Desencana. Aí é o seguinte. A pasta zinco enólica, ela tem muita coisa desagradável nela. Primeira coisa que é desagradável, ela é muito consistente, ela é muito dura. Então, ela é difícil de espatular. E aí não sei se eu não assisti a aula do Luciano até o fim, não sei se ele falou para vocês do processo de espatulação da pasta. Começou? Na aula, ele falou sobre isso? É assim, é extremamente difícil, porque você vai ver, você vai dispensar a mesma quantidade de uma pasta e outra, uma pasta de catalisador, uma pasta a pasta base mesmo, na placa de vidro. Você pode utilizar a placa de vidro mais aquecida também, funciona melhor para a espatulação desse material, tá? Ou resfriada, vai ficar mais duro e mais difícil de espatular. Geralmente a gente utiliza a espátula número 36, que é aquela mais grossa e mais larga que a gente tem lá no kit de vocês que eu pedi na lista, tá? E aí já vamos para a espatulação. Geralmente eu gosto de proteger a placa com papel,
mais grosso, ou às vezes até um papel Chamex mesmo por cima da placa. Por quê? Porque esse material é extremamente difícil de espatular, ele prega demais. É difícil demais de limpar. Então, quem vai limpar isso sofre muito. Tá? Então, assim, primeiro ponto ruim dela é isso, a dificuldade de espatulação. Como é que espatula? Geralmente, se você lê o Daniel Teles, gosta de espatular em forma circular inicialmente, para misturar uma pasta na outra. Tá? Depois ele faz de forma transversal. A gente tem que lembrar que quanto mais movimento circular eu fizer na minha massa, tanto para qualquer coisa que você vai espatular, alginato, silicona, gesso, qualquer coisa que você for espatular, quanto mais você faz movimentos circulares, mais você incorpora ar na massa. Então, maior risco de você ter bolhas na espatulação. Então, eu gosto, sim, inicialmente, misturo bem rapidamente de forma circular e depois faço movimentos transversais, direita para esquerda, direita para esquerda, direita para esquerda, até que eu consiga homogeneizar toda a minha massa e ela ficar numa cor só. Não pode ter mais vermelho do que branco, nem mais branco do que vermelho. E, geralmente tem que fazer uma consistência de material igual. Tá? E aí sim, depois que eu espatulei, o próximo passo é observar o tempo de espatulação, que vai demorar em torno de mais ou menos 3 a 5 minutos, às vezes até um pouco mais. Tá? O interessante é que quando eu levanto, eu espatulo com a espátula, eu vou levantar a espátula, esse material vai fazer um fio rígido, sem arrebentar. Quando ele estiver fazendo um fio rígido, sem arrebentar, é o momento de você incorporar rapidamente sobre a moldeira e levar ele diretamente sobre a boca. Tá? Então, tem um momento de espatulação que é a hora de você levar esse material. É outra coisa que eu acho difícil demais nela, é saber esse ponto. O ponto que você vai colocar na moldeira e levar para a moldagem. Então, a massa fez uma consistência de fio sem arrebentar, é o momento de você levar. Porque se você levar ela muito fluida na boca, na hora que você fizer a pressão da moldeira para encaixar ela sobre o reborde, ela vai escorrer material. E aí, o terceiro ponto que eu acho muito ruim dela, essa pasta fenólica, ela tem eugenol. Eugenol é o cheiro de dentista, né? Que a gente usa aí para IRM, esses materiais provisórios, e para pastas de óxido de zinco eugenol. Este material ele tem um gosto extremamente desagradável, um cheiro desagradável. Então, quanto menos isso escorrer para a garganta do seu paciente, menos sofrida vai ser a sua moldagem. Então, saber exatamente o ponto dessa massa e levar exatamente o ponto dela na boca também é muito importante. Por quê? Porque aí vai evitar que esse material escorra para a garganta abaixo e é um material que tem uma sensação de queimação. Entendeu? Porque o eugenol ele tem cravo na sua composição química, né? Basicamente cravo, né? E o cravo ele tem um potencial levemente o paciente acha que está queimando um pouco a boca, então tem é muito desagradável fazer moldagem com pasta de óxido de eugenol. Então a gente tem que ser o mais rápido possível para executar o processo e por isso que a gente vai incorporar esse material na moldeira na hora que ele estiver no ponto. Porque se eu incorporo antes, pode ser que esse material escorra, eu tenho que fazer a moldagem de novo, e aí vocês vão ver que é um inferno. Né? Ou se você levar ele sólido, aí já era, você vai ter que repetir de novo também. Tá? E para o paciente isso é muito ruim, tá bom? Trabalhar com a mucosa seca é outro conceito que eu posso dar para vocês, eu já falei antes, mas é outro conceito que eu posso dar para vocês, né? E aguardar o tempo de presa dele, que eu acho mais demorado do que um alginato, por exemplo, do que uma silicona. O tempo de presa dele vai variar entre 7 e 10 minutos. Então, demora muito tempo para ele endurecer. Tá? Então, é extremamente desagradável fazer isso. Tá bom? Outro conselho que eu posso dar, outra dica que eu posso dar para vocês aqui com relação à moldagem com pasta de óxido de eugenol, sempre vaselina o rosto do paciente, vaselina o pescoço, porque queira ou não, direto ou indiretamente, esse material vai escoar e você vai sujar a cara dele inteira. Se o paciente tiver barba, eu tenho que ter dó, porque não sai de jeito nenhum. Então tem que vaselinar o máximo possível. Luciano, você queria falar alguma coisa? Não, Paulo, tranquilo, viu? Eu pedi desculpa aí, viu? Não, porque eu reinstalar o Zoom aí 3 vezes aí, agora deu. Não, bacana. Tranquilo. Beleza? Gabriel, respondi? Sim, professor, obrigado.
Tranquilo? Teve Mais uma algum? pergunta, Paulo. Pode falar. Teve uma pergunta no bate-papo aí com relação a se a retenção na região anterior também não for satisfatória, né? Se não tiver retenção anterior. Anteriormente, eu respondi aí, se alguém não viu no bate-papo, anteriormente é só com Godiva, né? Retenção de moldeira individual é só, post-damming é só na região posterior. Toda a região lateral e anterior, a gente só consegue esse vedamento se for com Godiva, né? Ou, no caso, se estiver fazendo com silicona, porque aí a gente tem outros materiais para fazer o vedamento. Desculpa, eu cheguei agora, meio no bonde andando aí, não sei se já respondeu isso. Não, de boa, mas Luciano. Tá, é isso aí. Então, assim, cera só post. Perfeito. Cera, nós vamos utilizar só na região posterior como complemento do selamento posterior que a gente fez, tá? Então, a gente só vai passar lá para o selamento posterior depois que a região anterior estiver toda pronta. Tudo bem? Bacana? Professor. Pode falar, Amanda. Mas porque no livro fala assim que quando ela tiver a desejar, usa cera de fluência. Seria. Quando o selamento posterior tiver a desejar, eu vou utilizar anterior. Não, o anterior. Não, eu nunca vi falar isso, viu, Amanda? Eu até li o livro do Daniel Pérez. Não, tá no doutorando. Ah, tá bom. É por isso. Não utiliza cera, não. Você vai utilizar a Godiva, sempre Godiva, tá bom? Deixa a cera só para as moldagens de selamento posterior, tá bom? Post-damming posterior. Nossa reunião pode acabar a qualquer momento e eu vou abrir outra sala, tá? Gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Dos artigos, alguma coisa? Não? Qual a próxima etapa do nosso curso? Nós vamos estar falando agora na próxima aula sobre a confecção dos planos de orientação, capítulo número 7. Capítulo 7 do livro Daniel Teles. Tá? Então, a aula já está pronta, só falta editar o som dela, o áudio. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso para vocês o mais rápido possível essa semana. Tá? Se tiver mais alguma dúvida que ficou sem esclarecer aqui no chat, a gente pode mandar via fórum, tá lá no fórum, pode escrever, vou respondendo para vocês durante a semana. Quero tentar ver se eu consigo fazer alguma atividade a mais para vocês me entregarem, pra vocês não ficarem parados, né? Mas possível, mas seria interessante muito que a gente tivesse a prática, né? Seria muito legal que a gente pudesse fazer a prática. Mas, infelizmente, nesse momento agora não pode. Mas eu vou disponibilizar essa aula para vocês essa semana ainda, tá? Isso vocês assistem. É uma aula de relacionamento maxilomandibular, né? Aquela questão que a gente vai ver das dimensões verticais, como é que faz para achar a dimensão vertical, que eu acho uma das aulas fundamentais, assim como foram as aulas de oclusão. Eu acho que essa aula de relacionamento maxilomandibular em pós-total ela é fundamental para o entendimento do resto do seu curso de odontologia com relação a quem for mexer com reabilitação oral, tá? Então, assim, vou disponibilizar para vocês o mais rápido possível, assim que eu conseguir editar o áudio dela direitinho, ela já está pronta a aula, tá? E aí a gente vai conversando, tá bom? Na semana que vem a gente faz a live de novo sobre a dúvida das aulas. Na outra semana, eu vou disponibilizar para vocês a aula de montagem de dentes, que é a aula do professor Berval, e a aula de acrilização e prensagem da prótese, tá? Então, vamos disponibilizando para vocês aí até que cabe o conteúdo todo. E provavelmente as disciplinas da segunda e terceira VA vão ser conteúdo total. Bacana? Ninguém tem mais dúvida, nada? Quer perguntar mais nada?
Certeza absoluta? Aqui eu tenho mais pergunta aqui, ó. Nos planos de orientação, vamos utilizar o arco facial? Claro! Montagem de articulador sem arco facial não tem condição, né? Então, assim, primeiro, vamos fazer lá no laboratório, Luiz, como a gente não vai moldar a boca dos outros, né? A gente vai montar aleatoriamente o arco facial lá, para que vocês possam entender como é que funciona a montagem, mas muito provavelmente vocês vão fazer essa montagem de forma precisa, exata, lá na clínica do quinto período, tá bom? Então, a gente faz uma demonstração para vocês no laboratório, vocês montam um padrão que a gente determinar lá, distância intercondilar e tal, e aí quando for na clínica, vocês fazem de forma mais precisa, tá bom? Mas vai utilizar sim, vai utilizar o articulador na aula prática. E outra, gente, quem não tem material, quem deixou para comprar material por último, já vai providenciando agora. Aproveita esse momento. Bacana? Porque acho que esse momento agora é a hora de deixar tudo acertadinho. Quando a gente voltar, vai ser cabeludo, viu? Prepare-se que vai ser bem intensiva a parte prática. Beleza? Tudo bem? É só isso? Tem certeza absoluta? Então tá bom. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrando por aqui. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui no chat. Espera aí. Respondi. Gente, estou gostando demais que vocês tenham participado, viu? É super legal. Sabe, incentiva a gente a fazer coisas melhores. A gente está aqui da mesma forma que vocês estão entediados aí na casa de vocês, nós também estamos na nossa. Tá? Então, essa participação, quando a gente traz para os chats, ela é muito importante. Tá? Faz com que a gente se sinta melhor para fazer uma aula melhor ainda para vocês na próxima vez, e na próxima e na próxima. Então, eu vou agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Nós temos aqui 39 participantes, tem uma galera que faltou às aulas. Nós estamos, acho que, 65 lá na aula de vocês. Quem tiver contato com essas pessoas que estão faltando, por favor, peça para vir para a aula, pelo menos estar aqui presente, que é um momento muito importante para a gente esclarecer dúvidas. Tá? E é um momento importante para a gente estar junto. Beleza? Vou desligando por aqui, então. Vou deixar vocês com Deus, tá? E se cuidem aí, cuidem dos familiares de vocês. Se precisarem de mim para qualquer outra coisa, é só me chamar aqui no grupo, tá? Pode colocar nas dúvidas também lá no AVA. Não deixem de acessar o AVA e fazer a sua chamada lá nos fóruns, nas coisas que a gente tem posto. Por quê? Porque nós estamos gerando relatórios semanais de presença do AVA. Isso vai ser computado na presença de vocês durante as aulas. Quem não está abrindo, quem não está participando, quem não está falando, está ficando com falta, gente. Então, assim, tira um tempinho da semana, abre lá, faz uma pergunta, puxa os artigos, puxa as aulas, assiste as aulas. Esse contato, a gente tem relatórios semanalmente. E estamos mandando para a direção do curso, tá? E a ideia é que todo mundo participe mesmo. Bacana? Ok? Vou disponibilizar o estudo dirigido, fiquem tranquilos, tá bom? E eu acho que é isso aí. No mais tardar, fiquem com Deus. A gente vai conversando aí ao longo da semana, tá? E na semana que vem a gente traz uma outra... Quer uma música aí, Gabriel? A gente traz uma outra live aí de outro jeito. E o repertório já acabou de música. As que eu sabia tocar já... Tá bom? Beijão pra vocês, um abraço. Vou tocar a musiquinha pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo tocar outra aqui. Ih! Ah, sei não. Vai outra. Essa é o mais clássico.
Falou, galera. Valeu!